Thank you, Father, Obrigado, Pai, that the glory que a glória of the Lord do Senhor shall be in this house, possa estar nessa casa, shall be in this region, possa estar nessa região, shall be in this place. possa estar neste lugar. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso Father, de we Jesus. thank you Obrigado, Pai, that you are the glory. que você é a glória. We are the house. Nós somos a casa. And you E você are going to do mighty, mighty, mighty things. fará coisas grandiosas. Father, we thank you. Te agradecemos, Pai. And yes, Sim, even next Saturday, até mesmo no próximo sábado. don't be a spectator. Não seja espectador. Come and learn Venha, how to cast out demons, vai aprender a expulsar demônios, how to heal the sick, como curar enfermos how to raise the e dead, ressuscitar mortos. how to E também move in your como authority mover na sua autoridade that was given to que you foi dada a você by the blood of pelo Jesus, poder do sangue de Jesus. not by a program, Não por um programa, not by a class, não por uma classe, not by e nem mesmo man, por homem an ordination of ou man, uma ordenança dos homens, but in sonship mas de of filiação, the kingdom filiação of God. do reino de Deus. Jesus said, Jesus disse: we will learn nós iremos to aprender preach a pregar the o kingdom, reino, not the law, não as paredes, not programs, não programas not even e nem mesmo sin. pecado. We might bring it up, Nós podemos ver essas coisas, but we're preaching mas nós the pregamos o kingdom reino of God. de Deus. Right now, Agora, break quebra every hindering spirit todo espírito over this sobre atmosphere. essa Be atmosfera. loose Sai the kingdom of o God. reino de Deus. We're going to see mighty Veremos mighty coisas things grandiosas that cannot be que done não pode ser by the feita hands of man. pelas mãos dos homens. And every E demonic todo espírito demoníaco, force toda força demoníaca trying to stop tentando impedir this message, essa mensagem, trying to get the flesh tentando levar na carne to look at people's faces. para olhar para a face das pessoas, But I see mas eu vejo that there's going to be different faces que haverá faces diferentes, because God is bringing que deliverance Deus está trazendo to libertação the hungry, para o faminto, to the kingdom para o children, reino, para os filhos do that they're reino, not going to be all bound up, para que eles não venham estar em prisões, but they're going to be mas estarão releasing the libertando, joy of the Lord, liberando a alegria do not Senhor, waiting não esperando to get para something receber algo from heaven, dos céus, but mas de actually fato releasing liberando heaven céus wherever they go. aonde eles vão. And it's not a one meeting, E não é numa reunião, it's not a weekend conference não somewhere. será uma conferência no It's final a de semana. raising up, É se levantar, coming in, é ser erguido, hungry, being faminto, renewed, estando week contigo, by week, vindo, book by book, lendo livro por word by livro, word. palavra por It's palavra, a semana por renewing, semana. Isso está renovando-se. and it's a sowing of seed. E isso é semear sementes. So Father, now in the mighty name of Agora, Pai, Jesus, no nome we poderoso de Jesus, quebramos every hindering thing todo in espírito, the Pai, mighty name of contrário, Jesus. no nome de Jesus. Glelelebo sandere masora era bodara masandere era bodara masuraba. Thank you, Father. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. God did libo sandere era bodara masandere era bodara mandere. And as this message Uma vez que essa mensagem is being preached, está sendo liberada, it will be. ela será, 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 It will be. ela será. Aleluias. The breaker anointing. Ela vai liberar a unção Thank a you, unção que Father. quebra o jugo. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Today's message. A mensagem de hoje, Today's message. a mensagem de hoje, Today's message a mensagem de hoje is called é chamado to multiply. para multiplicar. Called Chamado to multiply. para multiplicar. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Right now, everybody just lift your hands. Levante suas mãos agora, todos. Say, I'm gonna get Fala assim: eu vou receber my portion a minha porção today. hoje. My daily bread O meu pão de cada dia today. hoje. Today Hoje is the day é o dia for me. para mim.
Give me this day Dê-me nesse dia my daily o bread. meu pão de cada dia. The messages A mensagem from heaven, dos céus. let it be Deixa que for us. permita ser para nós. Que seja para nós. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Everybody, Todos, turn to John abre em João 12:36. 12, Thank you. 23 a John 26. João 12, verse 23 12 through 23 26. ao 26. Father, we thank you Te agradecemos, Pai, for the worship team. pela o equipe de Father, we adoração. bless their hands. Abençoamos as mãos We deles. bless their hearts. Abençoamos o coração deles. And we bless the E multiplication abençoamos a that's multiplicação coming que to está this vindo region, para essa to região, our hearts. para nossa casa, dos Because nossos corações. spectators Porque espectadores will always be waiting. estarão sempre esperando. But those Mas aqueles that are stewards que são mordomos, shall eles always sempre be stewarding estarão and releasing trabalhando em what mordomia God e liberando has. aquilo que Deus tem. called Chamado to multiply. para multiplicar. Gile, jonko, masata. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Seed, Semente, time, tempo, harvest. colheita. Jesus Jesus became se tornou the first o primeiro, seed, a primeira semente, the first fruit a primeira semente, of many o primeiro other, fruto de muitos of outros, many other. de muitos outros. And a seed E a semente must die tem que morrer to produce. para produzir. What do you not let dying O que você não permite morrer in your life? vai continuar, permanecer. What? Aquilo Is it religion? é religião, Is it tradition? é tradição, Is it something? é alguma coisa mais, Is it your family? é a sua What família. is it that's stopping O you que é isso que está impedindo você from the increase de crescer that other people are getting? que outras pessoas estão recebendo? If it's not revelation, Se não é revelação, if it's not love, se não é if amor, it's not truth, se não é verdade, is it my word like a hammer? é o que? Is it my word like a fire? Não é a minha palavra como Is it my uma, word sent to the earth? não é a minha palavra como um machado, como Was uma it- espada, was não it foi my- enviada aos céus, dos was it- céus, Sorry, what is it, my son? foi o meu The filho, word came from heaven. a palavra veio dos céus. It's time to release the word, Começa a liberar a palavra, release the power, liberar o release the poder, glory, liberar a glória, release the souls liberar as almas that are bound up by the devil. que estão aprisionadas por Satanás. John 12, 23 João through 12, 23 a 26. 26. And Jesus answered them and said, the hours come that the Son of Man should be glorified. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. Na But verdade, if it die, it bringeth forth much fruit. na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. He that loves his life shall lose it. And he that hates his life and the life in this world shall keep it unto eternal life. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. If any man serve me, Se algum homem me serve, let him follow me. siga-me, And where I am, onde eu estiver, there shall my servants ali estará também o meu servo. be. If any man serve me, Se algum homem me servir, him a ele, will my Father meu Pai honor. o honrará. We are called Nós somos chamados to have our Father para ter o nosso Pai honoring us. nos honrando. That's what we all want, right? É o que nós queremos, certo? Jesus didn't do anything Jesus fez algo, until he saw his Father ele não doing fez it. qualquer coisa até que o seu Pai lhe desse orientação. The best seeds in A heaven melhor semente nos céus are the sacrificial seeds on the earth. são as sementes sacrificiais na terra. I'm not just coming here Não estou vindo aqui apenas with a message I just thought of. com a mensagem que eu pensei sobre I'm ela. coming Eu here estou vindo aqui to release para today liberar hoje, in the open heavenlies
nos céus and abertos through the media e através da and in mídia this e region, nessa região. a message that's going to transform our lives Uma forever. mensagem que vai transformar vidas para todos sempre. Forever. Para todos sempre. That's how excited you should be. Por isso que você deveria estar tão empolgado. We need to be set free Temos que ser from libertos the strongholds of our minds. de fortalezas nas nossas mentes. And sometimes E algumas vezes this takes a lot of you are hard-headed. isso leva A muito lot of you tempo. watching, Tem que lavar a and you mente. need a lot of breaking Tem que quebrar of the Word muito of God com a palavra de continuously, Deus de forma constante. because many years Porque durante muitos anos things have been calcified, as coisas têm acontecido. built up. As coisas têm acontecido. Oh, it's so hard. Tão difícil. But we know Mas nós sabemos that God is faithful que Deus é fiel to break the hard ground para quebrar a terra seca e a terra dura and release it. e liberar. What O que we give nós damos has to die. tem que morrer. To sprout, Para morrer, to resurrect, para to ressuscitar, grow a harvest. para ressurgir, crescer e tornar-se então em uma colheita. Paul said, Paulo disse: whatsoever aquilo que a man reaps, o homem semear, he shall sow. ele vai colher. Que ele plantar, ele vai colher. See, we're too focused Então, nós estamos focados demais on the harvest na colheita and not learning how to sow. e não aprendemos como semear. 2 Corinthians 9, and I'm not talking about money, Não estou falando sobre dinheiro. all things. Todas as The coisas. kingdom of O God reino de Deus is all é things. todas as coisas. The world doesn't need to learn about O religion. mundo não precisa aprender sobre They religião. need to be taught the O mundo kingdom. precisa aprender sobre o of reino. God. O reino Jesus de Deus. said, when you Jesus go, disse, quando você crescer, Teach, ensine. raise up disciples Leve in discípulos all nations. para você discipular pessoas em Teach todas as them nações. Ensine a the eles. kingdom. Ensine a of eles God. o reino de Deus. Well, this message today, Essa mensagem out of all hoje, other de messages, todas as outras mensagens, would be the message of the kingdom será a of God. mensagem do reino de Deus. Aleluia. 2 Corinthians 9, 5 through 2 Coríntios 12. 9, de 5 a 12. Paul said, Paulo diz: thought it necessary to exhort the brethren that they would go before you and make up beforehand your bounty. Therefore, and notice before the same might be ready as the matter of bounty and not of covetousness. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. Let's all stop and pray right now. Vamos orar agora. Every one of us. Todos, cada um de nós. Because I feel such a Ainda resistance. sinto uma The resistência. enemy ainda. doesn't want this word to O go inimigo não forth. quer que essa palavra seja liberada. Just pray right Então now in the esteja mighty orando name agora, of no nome Jesus. poderoso de Jesus. Participants. Participantes. The glory of God. Participantes da glória de Father, we Deus. just break right Quebramos now. agora, Pai. And Father, we are hungry. Nós estamos famintos. We are thirsty. Estamos sedentos. And we have ears to hear. E temos And ouvidos para hearts ouvir wanting to receive aquilo que o Senhor quer from fazer. you, Jesus. Receber do Senhor, Jesus. We want it, God. Nós queremos, Jesus. Father, we will have Nós a teremos glory hub. aquilo que o Senhor A quer. place Lugar, where people uma pessoa, can be pessoas washed que vão ser lavadas and can be set e free. possam ser libertas. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de Jesus. Covetousness. He sent, Paul sent Paulo disse, even somebody ele enviou to go alguém para ir, receive, para receber, that he might not have to para que ele não pudesse então worry about these worldly things, these things that ought to be automatic. tem essas coisas que deveriam terminar de forma automática, ou coisas mundanas, terrestres. And Jesus and Paul and all them talk so much Jesus ensinou a Paulo, e Paulo ensinava muito about sobre mammon, isso. Sobre about what? Sorry? mammon, Sobre mamão.
Mamon. because he knew Porque ele sabia that it would be the most thing that people ele sabia que seria uma da área que would muitas pessoas covet and have an idol more than anything on the que earth. as pessoas fariam disso um ídolo acima de todas as coisas na terra. But the kingdom of God's not about that, like religious Mas things. o would- reino de Deus people não é would sobre say. isso, como a religião fez disso. Verse 6, but I say, he Versículo that 6. soweth sparingly shall also sparingly he shall reap sparingly. He who soweth bountifully shall reap bountifully. Versículo 6, mas digo isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Every man Todo homem, according to the purpose in his own heart, so let him give not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. And God is able to make all grace abound towards you, that always having all sufficiency in all things may abound in every good work. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Sufficiency in all things. Suficiência em todas as coisas. As it is written, he is dispersed abroad, he is given to the poor. His righteousness remains forever. Conforme está escrito, ele espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Now he Agora who ele, ministered seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Many people don't even know the word of God, Muitas pessoas não conhecem nem a palavra de Deus, because everything that people talk about, porque tudo que as it pessoas all ties together conversam a respeito, mas tudo isso, ela se reúne for the increase. para o crescimento. The increase O crescimento of the kingdom of God e expansão do reino de Deus in our lives, em nossas vidas, in our family, na nossa família, and on the earth. na terra, Being enriched in everything to all bountifulness, which causes us thanksgiving to God. sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. It will begin Irá começar, to force us, forçar, causes us. causar, We don't have to make ourselves. para não fazer de nós mesmos, Causes us vai causar algo acontecer out of our hearts to thank the dos Lord. nossos corações para agradecer ao Senhor. Getting to the place Vai chegar num lugar where you have to thank the Lord. que você tem que agradecer ao Senhor. You're not thanking Him Você não está agradecendo ao Senhor because porque you're in warfare. você está numa batalha. You're thanking Him Você because agradeça a Ele you're e overflowing você estará in His faithfulness, transbordando da in His sua goodness, fidelidade, bondade, in His nas promises. suas promessas. Everywhere you look, Tudo que você olha ao you redor, see the hand of God. tudo que você olha ao in your redor, life. você vê as mãos de Deus trabalhando And sobre that- a sua vida. That all comes out of stewardship. E tudo vem de mordomia. It's right there. Está aqui, Being enriched in everything. sendo enriquecido em todas as coisas. For the administration of the service not only supplied the wants of the saints, but the abundant also of many thanksgiving unto God. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus. Let me tell you Deixa eu this. te falar algo. Satan Satanás also também, sows. ele também semeia. And he's also E ele reaping. colhe. He's sowing in our Ele lives. está semeando em He's nossas sowing vidas. in the Ele world. está semeando na He vida do sows in mundo. churches. Ele está semeando nas igrejas. Look at some of the things he sows. Vê algumas coisas que ele semeia. He sows sickness. Ele semeia enfermidade. He sows lies. Ele semeia mentiras. He sows all kinds of evil things. Ele semeia vários tipos de And he sows maldade. evil thoughts. Ele semeia pensamentos malignos. It's up to us E agora depende de to nós pluck out de focar, and to plant, ou de arrancar, to ou- build ou de and to colher, uproot.
de construir right? We ou de are destruir. Nós somos the ground, a terra. and we are E nós somos the sowers, os semeadores. We are Nós somos the waterers, aqueles que regam. and it's God E é Deus who brings the quem increase. dá o But crescimento. He will never Mas Ele nunca vai. defy His laws. Ele nunca vai Whatsoever a desprezar man as suas leis. sows, he Então, shall reap, aquilo que o homem semear, and he shall plantar, reap ele that vai colher. into everlasting E life. vai colher para toda a vida. God Deus, establishes Ele estabeleceu His laws, His ways. as suas leis, a sua forma, o seu jeito. Remember, even Satan himself Lembra que o próprio Satanás, can dress up ele pode can vestir-se, look like ele pode and parecer-se can deceive e pode enganar and look like a minister of e righteousness, parecer-se com um ministro de justiça, a fake, a fraud. mas algo fake, algo que é falso. God establishes. Deus estabeleceu. Guess what? Sabe de uma coisa? God Deus, sowed His best Ele semeou o seu melhor. and sowed the first. E assim foi. Look around you. Olha ao seu redor. He is Ele é multiplying. aqui, ele está He multiplicando. is Ele está multiplicando. establishing Ele está His estabelecendo. ways, Ele está His estabelecendo kingdom. os seus caminhos, o seu reino. Now Agora we have nós temos the que word a palavra. sown, Temos que ter a palavra and He can bring the e increase. semear a palavra In- para que ele in possa trazer o everything crescimento. E em todas as coisas, After its kind. uma vez que no seu tempo ou conforme a sua espécie, What are you corrigindo, planting? aquilo que você planta, So what did God do? o que Deus fez então? He came down Ele veio to a veio place. para um lugar, He came down ele veio where He onde ele set up His laws, estabeleceu suas leis and He sowed e ele semeou His first o seu primeiro begotten Son. primogênito filho. Now look at the multiplication. Agora olhe a multiplicação. You have never Você nunca seen in the Bible viu na Bíblia where any em qualquer man homem or prophet ou profeta or anyone ou qualquer called chamado, chamando Deus Father de Pai before Jesus. antes de Jesus. Right? Never. Certo? Nunca. It was always so religious. Era algo muito religioso. It was always so distant. Era algo muito It distante. was always so fearful. Era algo tão distante. But who Mas quem was the first seed? foi a primeira Out of semente his own loins, do seu out of próprio his own heart, coração, do out seu of próprio himself, ser, dele mesmo. sowed his best. Semeou o seu melhor, It was his son. o seu filho. And look, E olhe agora, this is amazing. isso é maravilhoso. I've never heard this before Eu in my nunca ouvi life. isso antes da minha This vida. is amazing. Isso é algo And fantástico. then all of a sudden, you've never even heard the greatest prophets ever say anything like De that. repente você nunca viu um dos maiores profetas falando algo desse tipo. They would have stoned him and killed him even Eles faster poderiam matá-los ainda mais rápido, than they apedrejados. did. Mas than they did. não fizeram eles. And here we have E aqui nós temos Jesus Jesus saying, Father, Father, dizendo: Pai, Pai, I only do eu só faço what I see my Father o que eu doing. vejo meu Pai fazendo. I only say what I hear my Father Eu só saying. falo aquilo que eu ouço Ele falando. And then we hear him saying, Então vimos Ele dizendo. and now we have in Romans 8, Agora temos em Romanos 8, God releasing Deus liberando and making become born e again. fazendo ele nascer de novo. And now we have the second person we ever hear saying, E agora nós vemos a segunda pessoa dizendo, with all boldness, sem ousadia: Abba, Abba, Abba. Abba, Abba, Abba. It was Paul Não, era Paulo bringing the revelations trazendo revelações. because God had begun to bring the Porque multiplication Deus tinha iniciado a of trazer his a holy multiplicação. seed E agora a sua semente santa que foi called the semeada, church. chamada igreja. And now we have people E agora nós temos pessoas trying to be so focused tentando focar on different names em of God, nomes de Deus. different ways we pronounce His name. Como que nós pronunciamos de forma correta o Oh, nome de Deus? But what higher place to just say Father? Ou vá nos lugares altos e apenas diga Pai. Oh, but His name is this and name Ah, is mas that. o And nome dele de fato é isso, you're é hailing isso. other gods. Ah, estão
falando outro We don't have Deus. time for that. Não temos tempo para isso We mais. need Him to be Father. Nós queremos chamá-lo de Pai. Father in our Pai. life. Pai em nossas vidas. They want to fight the Spirit of God. Eles querem lutar com o Espírito de Deus. They always want to separate God from His children. Sempre querem separar Deus dos seus filhos. Do you know Você sabia que what the fruit of your righteousness is? o fruto da sua justiça é... Do you know what the fruit Você sabe qual é o fruto of your da faithfulness sua is? fidelidade? Sabe What qual it's é? called? Sabe como é chamado? Anybody? Alguém sabe? It's called É chamado multiplication. multiplicação. It's called multiplication. É chamado multiplicação. That's what it's called for everyone. É isso que é chamado para todos. Not just certain people. Não para algumas pessoas The específicas. fruit of your ground. Não, o fruto do seu It's called da sua multiplication. terra chama multiplicação. Look at all the books. Veja todos os livros Multiplying the word of God. multiplicando a palavra de Deus. Look across the street. Olha ali do outro lado da rua, Multiplying multiplicando by the hands of God. pelas mãos de Deus. And look at His church E olha a sua igreja on the earth. na terra, Started in a little room começando num lugar pequeno, in no Jerusalem. quarto pequeno em Jerusalém. And now it's all over the E world. agora olha ao redor do So if mundo. you're not Então, multiplying, se você não está multiplicando, you're not advancing the kingdom of você não God. está avançando o reino de Deus. And He calls you. E ele chama He você, calls you ele chama orphans. você de ofensa. He says you don't really know Him. Ele fala, você não conhece a ele, Because when you know Him, porque quando você conhece a ele, you're going to manifest Him. você vai manifestar And He's a ele. God of Ele é um multiplication. Deus de multiplicação. You know Him. Você não conhece ele, And religion might be robbing you. e a religião pode estar te But roubando, that's your fault. mas é a sua falta. And that's not the kingdom E of não God's é o fault. reino de Deus, não é a falta do reino de Deus. And you might say, what are you talking about? Você pode estar perguntando o que você está falando. What was O que foi? one of God's first instructions Uma das primeiras instruções de Deus to Adam and Eve? para Adão e Eva. Let's read just a Vamos little bit of ler Genesis. pouquinho em Gênesis agora. And God created, I'm going to go through it for the sake of time. Por causa do tempo eu vou ler. God Primeiro, created all the whales and all the water creatures. e Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move. And then after He created those things, He said, E depois que ele criou todas as coisas, ele disse: and it was good. foi bom. And then He established E ele estabeleceu seed semente and e multiplication. multiplicação. And then in verse 22, Versículo 22. and then He blessed E it. ali ele abençoou. And He said, E ele disse: to it, sede, be fruitful sede frutíferos and e multiply and multiplicai-vos fill e enchei the water in the seas as águas dos mares and let every fowl, e que tudo let every bird multiply on the earth. multiplique-se as aves sobre a terra. And then E então He went to the land and He did the same thing. ele foi para a terra e fez a mesma coisa. And then verse E 25, versículo 25. and after its kind, Depois que produziu segundo a sua espécie, the cattle ele diz: and every walking thing, o gado e suas espécies after its e kind. tudo que rasteja sobre cada um segundo a sua espécie. And God saw that it was E good. Deus viu que era bom. And E He said, be fruitful ele disse: multiplicai-vos. And God said Enchei a in terra. verse 26, Versículo 26, ele and then He disse, made man ele disse, ele fez do homem after His own image, segundo a sua própria after imagem, His own segundo a sua likeness. própria semelhança. And He said, let them have E ele dominion disse que eles têm um domínio over the fish, sobre os peixes the earth, do mar, over every creeping thing, sobre as aves dos over céus, everything. sobre toda a terra e sobre todas as coisas. In verse 27, Versículo 27. and God created man in His own E Deus criou o homem segundo a sua image. própria imagem. His own image. A sua própria The imagem. Father, A imagem do Pai. Adam looked just like Him Adão parecia com ele. before Antes Adam sowed sin.
da queda de before Adão. Eve sowed sin, Antes dele semear pecado. before the devil sowed the tear in their Antes hearts and de lives. Satanás semear mentiras nos nossos Right? We know corações. the story. Nós sabemos a But today história. we're talking E about hoje you. nós estamos falando We're sobre talking você. about multiplication. Estamos falando sobre você, sobre Talking about the multiplicação, kingdom. sobre o reino de Not Deus. talking about money. Não estou falando de dinheiro. We're talking about the Estou kingdom of falando do God. reino de Deus. This is the good news. Isto é as boas novas. And he created, E ele criou. in the image of God, created him male and female. A imagem de Deus o criou macho e fêmea. And he blessed them. E ele os abençoou. He blessed them. Deus os abençoou. He had already put the multiplication inside of them Colocou a multiplicação dentro deles. because he put the seed of multiplication Porque in everything. Ele põe a semente de multiplicação em todas as coisas. And then he brought the E increase. então ele trouxe o crescimento. And he brought, E ele trouxe. and what he did. Olha o que But we're ele not fez. preaching on that today. Estou pregando sobre isso hoje. And God blessed E them, Deus abençoou eles. and God said unto E them, Deus disse para eles: be fruitful seja and multiply, frutíferos replenish e the earth, multiplicai-vos subdue it, e restabeleça ainda a have terra dominion e subjugai-a. over the fish, the fowls of the air, and every living creature thing on the earth. Tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus e sobre toda a terra. And then he said in verse 29 that God said, behold, I give you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, E ele and diz- every tree, and that which the fruit of the tree yielding seed to you shall be for eating and meat. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para o alimento. And remember, Jesus in the beginning was talking about himself before he would die and resurrect. Lembre que Jesus estava falando sobre si mesmo antes dele morrer e ressuscitar. He said, I'm the first seed Ele falou: eu sou a primeira semente of many de seeds muitas sementes, sent from my Father enviado pelo meu Pai, to be planted para ser plantados and to rise e again ressuscitar de into novo. resurrection. É uma ressurreição. And then I will E multiply ele fala: então this seed eu vou multiplicar essa because semente, it was planted porque foi plantada in em righteousness justiça by my pelo meu Father. Pai. And as a corn of wheat has to die and fall into the E ground, assim como uma semente tem que morrer primeiro para que ela possa produzir, so shall I. então será And when comigo. I do, E quando eu fizer, I will be the first eu serei o primeiro of many. de muitos. So it's going to be worth it all. Então vai valer a pena. And I will. Aleluias. Yes. Aleluias. God sends his son, Deus enviou o seu filho, the second Adam. o segundo Adão. And now E agora Jesus also says, Jesus disse be também: fruitful seja and frutíferos multiply. e multiplicai-vos. Multiply what? Multiplicar o quê? My son, Meu the filho, holy seed, a semente santa, your own life. a sua própria vida. Are you sown after Você está its semeando own kind? segundo a própria espécie dele? Wow. A sua própria espécie. Uau! Now look at the parable Olha a parábola agora of que talents. dos talentos. We're also talking about Nós também está referindo também sowing the fruits of Christ, em semear os frutos de Cristo. sowing peace, Semear paz, sowing faith, semear fé, sowing love, semear amor, sowing all Semear those things. todas essas coisas. You can't be sowing them Você não pode semeá-los if you're bad ground. se você for uma You terra can't be ruim. sowing them Você só vai semeá-los, if you don't have them. você não vai semear se você But não God's tiver given us all things Deus está nos dando todas essas coisas for His kingdom to multiply. para a multiplicação do reino dele. So what are you sowing? Então o que você está semeando? And even on this land, whatsoever man sows. E até mesmo agora conhecendo isso, aquilo que o homem semear, plantar, So God wants that thing that you have a problem Deus with quer que você, essa coisa que você tem to problema have com to ela, die, que ela morra primeiro, and then sow para que então it. ela possa So God, crescer. Então Deus, and when we sow it, então quando nós semeamos, we got to let it die. nós temos que deixar morrer Got primeiro to keep looking at it. e ficar olhando. A sower doesn't pay attention to the field. O semeador ele não fica olhando para o campo.
and wait on the harvest, esperando pela he colheita. expects the harvest Ele espera sim a because he colheita, has faith in his God, porque ele já disse Deus and he knows e ele sabe that God is not a que man Deus não é homem that he should para que ele lie, possa mentir. that whatsoever he has set in order Que tudo aquilo que ele já estabeleceu uma ordem shall come to pass. vai acontecer. And whatsoever man E sows, aquilo que o homem semear, he shall also receive ele back. também vai receber de volta. And if he's good E ground, se é boa terra, going to be 10, vai ser 30, fértil. Vai ser por 10, 90-fold, 30, 70, 100-fold. 100 por um. But if you're bad ground, Mas se for uma terra you're ruim, always waiting você vai estar sempre esperando. for someone else Esperando por alguém to plant plantar to you. a você. But that's not the kingdom. Mas isso não é o reino. The Bible says, the Bible A says Bíblia diz, it's more blessed é abençoado. to sow É melhor semear than to reap. do que colher. Right? To give É melhor dar do que receber. than to receive. Do que receber. Many people Muitas pessoas are religious, so they're just waiting to são receive. religiosas esperando receber. And they're always waiting. Sempre esperando. But God's like, Mas Deus está assim. my faithful Meu servants, filho, servo fiel. they multiply Eles multiplicam. because they're kingdom. Porque estão no reino. They're kingdom children. São filhos do reino. They freely receive Eles recebem de graça deliverance, libertação, blessing, bênção, words, palavras, worship. adoração. They've received, Eles recebem they freely e give. dão de graça. They give Eles dão because porque they are eles são my children. filhos. And we're going to see in this parable, Vamos ver Jesus was isso nessa speaking, parábola que and he Jesus está spoke all different dizendo, things falando várias coisas about the kingdom. diversas, mas referindo of sobre God. o reino de Deus. Now look at this Agora, parable. veja essa parábola. Even that, I was like, I've gone up and I give seed everywhere, Porque eu sou um doador. Eu distribuo semente onde eu vou. big and little. É grande, pouca. I've wanted to give seed to people, something to somebody. Eu quero dar semente às pessoas, a alguém. And I'm so excited I'm about to give this E eu big fico- seeds. Eu fico empolgado para distribuir sementes, para dar sementes. And then God says, E Deus diz: stop. pare. And I say, stop, why? E eu falo: mas por que, Senhor? And then he says, E ele fala: because porque they are not eles não estão, good ground. não é uma boa terra. Oh, okay. Ah, ok. Okay. Ok. And then Então, we began, okay. você começa. So then I pray, Então vou orar. Lord, make them good ground. Deus, faça com que eles se tornem Teach- então terras Help them, boas. Father, Ajude-os, Pai. because there's so much Porque tem muito that que God wants to give. Deus quer dar. God wants to give. Deus quer dar. Matthew Mateus 25, 25, 14 14 through a 33. 33. For the kingdom of heaven Porque o reino de Deus is like a é man como um homem traveling into a far que country viaja a uma terra distante, who called que chama his own os servants seus próprios servos and delivered him his good. e entrega a eles os seus bens. And remember, Lembra disso? the Bible says he gives seed A to the Bíblia fala sower, que ele dá semente ao bread to semeador, the eater, pão aos famintos, and most of it's the word of God. The word of God is the e seed. todos é a semente de Deus. That's the É a first palavra seed de we Deus. get. E a palavra de Deus é a semente, a primeira semente. Right? So we have the word of God. Então nós temos a palavra de Deus. And he went E ele foi and he delivered this to him. e ele liberou a eles. And our first seed E as primeiras sementes is Christ. é Cristo. That holy uncorruptible seed É uma semente when incorruptível we're born again. que quando somos nascidos de novo. Today is about faithfulness. Hoje é sobre fidelidade. But the manifestation of Mas faithfulness A manifestação da fidelidade is multiplication. é a multiplicação. It's written. Está escrito. It's written. Está escrito. That's how he said, you sow Por isso que a palavra fala que você semeia in darkness. em trevas. Ou, melhor dizendo, você semeia em And lugares ocultos. And I E eu will increase you in the light.
He says, whatsoever man does in secret, O que o homem faz em secreto, the Lord reward you openly. o Senhor vai te recompensar publicamente. So when there's harvest, Então, quando a colheita is when everybody sees, é quando todos veem, because the fruit goes to the market. porque aí os frutos vão para os supermercados. You drive by the farmer's house and Você- things are Você flourishing. dirige até a casa do fazendeiro para encher ali. It's the kingdom of God, Isso é o reino de Deus, right? That's certo? Para encher o the caminhão. reward is open. A recompensa está Everybody can aberta. see it. Todos podem ver. A lot of people get mad at the farmer. Muitas pessoas vão lá para receber. Everybody gets mad at the farmer As pessoas às vezes ficam irados com o fazendeiro, because they've been bad stewards. porque eles foram maus administradores But ou everybody in the mordomos. kingdom of God receives the same. Mas no reino todos recebem o mesmo. It's the seed. É a semente. The seed to multiply. A semente que multiplica. Multiplication is the kingdom of God. Multiplicação é o reino de Deus. Whether it's 10 or 100, Ou 10 ou 100, multiplication starts with one. a multiplicação depende de um. So he says, I gave, E ele verse fala, 15, versículo and he 15, delivers e ele it. liberou He isso. disperses it to all his children. Ele faz isso para com seus filhos. To some he gave 5, Para uns eles deu 5, to another 2 only, para outro 2, to another, para outro, to every man according to his e ability. cada homem segundo as suas habilidades. You see where this comes, his ability. Straightway he took his journey. E ali, em seguida, foi viajar. Then him who received 5 Então, o que recebera 5 talentos, went and traded and did the same. foi e negociou com eles. He went and planted Ele foi e plantou, and made another 5. e multiplicou mais 5. Likewise, Assim também, the one that had 2 fez o que tinha 2. also gained another 2. Ele também ganhou mais 2. You see the multiplication, Vê a multiplicação, the addition. o complemento. But he that received Mas aquele que recebe one went and digged in the earth foi e cavou na terra, and hid his Lord's money. e escondeu o dinheiro do seu senhor. After a long time, Depois de muito tempo, the Lord veio o Senhor of those servants. daqueles servos. Remember when Jesus comes back? Lembra quando Jesus retorna? Right. We're all his servants now. Somos hoje servos, todos somos servos dele. And reckoned E with reconhecem them com eles, the white throne judgment, the judgment day. estarão no dia do julgamento com ele. And so he E- that had received Então aquele que recebeu 5 5 came and brought 5 veio e trouxe 5 more, mais, saying, Lord, dizendo: Senhor, here you deliver me 5, behold, tu me entregaste 5 I've gained talentos. 5 more. Eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. His Lord said unto him, well done, E o Senhor disse: muito bem, servo. good and faithful Servo bom e fiel. servant. Servo bom e Thou fiel. hast been faithful Fosse fiel over a few things. sobre poucas coisas. These are things. What has God put in your hands? Agora vem, o que Deus tem colocado em suas mãos? Is it editing? É, Is it editing? é editar, no Is caso? it little things São coisas pequenas for the kingdom of God? para o reino de Deus. Is it this or that? É isso ou aquilo outro. And we know we have the fruits, whatever He's given you to E do. nós sabemos que existem os frutos de tudo aquilo que Ele te pediu para fazer. Right? It's É multiplication. multiplicação. It's stewardship. É mordomia. Because He's given you Porque Ele te deu, that thing, essa é uma coisa. and then we're called to multiply. E agora nós What chamamos does de He put in your multiplicação. hands? Aonde você coloca as suas mãos. And He said, faithful E Ele fala, over a few things, fiel I'll sobre, make you ruler fosse fiel sobre poucas over coisas, many agora eu things. farei você governante sobre muitas coisas. Enter into the joy of the Lord. Entra na alegria do teu Senhor. And it goes on and E ele on. continua falando. And then He said, E ele one fala, enquanto delivered unto me 2 talents, o que tinha 2 talentos and he veio a gained mim, another. e ele disse, And the Lord went on, good and o faithful, Senhor falou, servo bom e fiel, enter into the joy of the Lord. entre na alegria do teu Senhor. He that received, E aquele que recebeu, one came and said, disse, verse 24, versículo I 25, knew that they, look at this, see right here's the problem. versículo 25. Some of the people that don't understand the kingdom Algumas pessoas que não entendem o reino, don't understand their Father. não entendem o Pai. They're still having orphan spirits. Ainda tem um espírito de orfandade. They're not received the spirit of adoption. Ainda não receberam um espírito de adoção. They don't trust. Não confiam, They don't believe. não creem. Look at this. Olha isso.
he that received the one E esse que recebeu came and said, Lord, ele disse: Senhor, I know eu sei thee are a hard man, que é um homem duro, reaping where thou hast not sown, que colheste onde não semeastes, and gathering e ajuntas where thou hast not onde strawed. não espalhastes. And I was afraid, E ele estava com medo. Eu estava receoso. and I went and hid what you gave me. E eu fui e escondi a terra o que o Senhor me But deu. here it is back to Mas you. aqui está de volta. Here it is back to Aqui está de you. volta a ti. His Lord answered and E o said, Senhor respondeu para Thou ele: wicked, seu servo perverso thou e lazy, preguiçoso, thou tu slothful sabias, servant. servo preguiçoso, If you knew se você sabia that I reap where I sowed not, que eu colho e and não gathered where I semeei, not strawed, e ajunto e não espalhei, you would have você deveria, brought something back, portanto, ter dado put the money in the bank dado for o multiplication. meu dinheiro ao cambista, ou então Then multiplicado. at my coming, E então, na minha vinda, you would have had something to show. você teria algo para apresentar-se. And he said, take what he has been given E ele fala que ele tomou aquilo que tinha havido and dado give it to the others e dê aos outros, that move in que multiplication. vive em multiplicação. For everyone Porque todos quantos that has been given, que foi dado, he shall have abundance. ele vai ter em abundância. From him Porque nele, that has not, que não tem, it shall be taken away. vai ser tomado. And as ye the unprofitable servant into outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth. Verse 30. Portanto, 29, can I read 29 and 30? Okay. Porque a cada que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que tem. E lançai o seu servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. And it says, God shall deliver E ele fala que o Senhor vai libertar, and divide the sheep from the goats. e vai dividir, separar And shall, a and ovelha shall do set a bode, sheep on the right hand. vai colocar as ovelhas do lado direito. So who is he talking about? O que você está falando? Multiplication. He's Multiplicação. speaking about Ele está falando sobre stewardship. mordomia. Everybody always thinks it's about Todos acham que isso refere a money. dinheiro. No, it's about stewardship. Não, é sobre mordomia. Good stewards. Boa A mordomia. faithful steward Um multiplies mordomo fiel multiplica Christ on the Cristo earth, na terra, the os fruits, frutos, everything that's sown tudo que é in them semeado or neles to them ou a eles, after its own kind. segundo a sua própria espécie. So look at this. Então olhe isso. These people Essas pessoas that don't see their father que não buscam seu pai, see him as hard, vê como uma pessoa dura. always looking at them as they're never doing nothing right. Que ele nunca me vê fazendo algo certo ou correto. I better do this. É melhor fazer isso. They live under the works mentality. Viva debaixo de uma mentalidade de They're not letting escravo. things die. They're not giving Não permite as coisas morrer. Não estão, out of good não estão ground. dando de um coração ou de uma terra They're fértil, giving out of fearful mas ground, estão dando de um coração hard infiel, ground, uma terra out dura, of worry, de medo e preocupação, out of fear. Debaixo de And medo. everything they E have, tudo que eles têm, they're afraid eles têm medo to release para it, liberar, to let it die, deixar morrer. because Por quê? they don't understand Porque eles não entendem their Father. o Pai deles. He's good. Ele é bom, He's faithful. Ele é fiel. His word A sua palavra is real. é real. How do you see him? É assim que você deve vê-lo. Said, how do you see him? Assim que você deve I vê-lo. know that Sei que you're very legalistic. você é muito legalista. I know the law. Eu sei a lei. I keep. Eu I guardo ela. tithe. Eu guardo, eu dou dízimo. I come to church. Eu venho à igreja. I check all the boxes all the Eu, time. eu cumpro todas as tarefas ali. On serving day, I'm always here on the first one. Todos os dias eu sou o primeiro. Right? Certo? Check. Ali marcando, Check. marcando, Check. marcando a lista. Check. Marcando. They live
their life Vivem checking uma vida boxes, de cumprir tabelas, but not in the kingdom. mas não no reino. Not in the kingdom. Isso não acontece no And then they reino. always want to show E everybody, eles vão sempre querendo mostrar às pessoas. look at all the boxes I checked. Olha o que eu tenho feito. Olha o tanto de Look, coisa God, que eu I'm faço. here. I checked the boxes. Olha, Deus, cumpri todas as tarefas. Olha Man. aqui. Why so and so Por que então has so much peace? não tem paz? They have a new business. Ah, tem um melhor emprego, novo emprego. It's flourishing. Está florescendo. Man, they always they're always have the right prayer Estão sempre fazendo a oração certa. because you're living in fear Porque está vivendo em medo and not in faith, e não pela fé. not in the goodness. Não na You bondade. see, Você vê, Father God Pai dos céus, as ready to correct you como or alguém beat que está you pronto para te espancar e te or corrigir take from e you tomar de você, instead of trusting ao Him invés de confiar nele, that whatever you give to que aquilo Him, que você vai dar a ele, He's got you. ele vai te His abençoar. kingdom O reino dele is amazing. é maravilhoso. And it goes on E and ali on continua e continua. and on. And then it goes E ali ele vai liberando On and- mais on and on. Stewardship. mordomia. You got steward Você é o mordomo of the everything, spiritual and De tudo. natural. espiritual e natural. Are you works minded? Você está trabalhando muito? Are you kingdom minded? Você tem uma mente Are de you trying to get escravo ou uma mente people back under the law? de reino? Você quer manter as pessoas debaixo da lei? It's about the heart. Tudo diz respeito ao coração. You can be resisting the multiplication. Você não pode resistir à multiplicação. This will be good for us later. I'm not going to do the wordplay now. Isso vai ser muito bom mais tarde também. But we're called to Mas produce nós somos chamados para produzir, after its own kind. segundo a nossa própria espécie. Producing. Produzir This is not about striving. não é sobre It's esforçar-se, about freely. conflito, So mas you have to be de free liberar livremente. Mas então você tem que ser livre primeiro to release freely. para liberar livremente. And out of the abundance E da of abundância man's heart, do coração do homem, a man releases. a boca fala. And that brings productivity. E isso traz a Out of produtividade passion, da paixão, out of zeal, do zelo, out of enduring, de endurance. permanecer-se. What does Jesus say? O que Jesus disse? Go buy Vá, oil. compre óleo. We must be Nós temos que producing. estar produzindo. When you produce, Quando você produz, then you're productive. então você é produtivo. And production Produção and then in USA, e nos Estados Unidos, we call it produce. nós chamamos isso de produto. And product, E produto, and that word produce a palavra produto, comes out of produzir, produzir producing vem de estar produzindo and being productive. e ser produtivo. And then Então, that's a harvest, é uma colheita, right? certo? And you call it the fruit store. Nós chamamos de supermercado ou sacolão, And God calls it the kingdom. mas Deus chama isso de reino. The kingdom Reino. of God. Reino de Repent, Deus. Arrependa-te, for the kingdom of porque God o is at reino hand. de Deus é It's chegado. right here. Está aqui. And E Jesus Jesus is the first seed é a primeira of that semente kingdom of God. deste reino de Deus. Aleluias. He's very productive. Ele é muito produtivo. He's a good steward. Ele é um bom mordomo. And then we see that that's where these things come from. E é da onde que vêm essas coisas. And every tree E ali nós brings vemos forth multiplication. uma árvore Every de good tree maçã traz, brings forth macieira traz bons frutos. multiplication. E toda boa árvore traz bons frutos. Bad trees, right, bring forth nothing. Mas as árvores ruins não produzem nada.
Why did Jesus use money all the time? Por que Jesus refere a dinheiro a todo tempo? Because he knew what is the idol of man's hearts. Porque ele sabia qual é o ídolo do coração do homem. What the world would make them run after. O mundo corre atrás disso. That's why he used the rich man in the parable. Por isso que ele usa a parábola do homem rico. That's why he used the poor woman in the 2 mites. Por isso que ele fala da mulher pobre e as suas 2 moedas. And remember, E lembra-te the guy who got beat up que o homem que foi espancado on the side of the road, na rua, everything tudo that God used out of the kingdom of que God, foi usado ali para referir ao reino de Deus. the good O bom Samaritan, right? samaritano. Wasn't that he was a good Não que ele era lá person? o bom, Because Jesus said, mas o que Jesus disse, there's none que good, não tem homem bom, não tem ninguém bom, only senão one in o heaven. Pai que está nos céus. He was talking about Ele estava referindo a the ground terra, of a terra production, de produção, multiplication. multiplicação. And he used this guy. E ele usa essa pessoa. So what did he E do? o que ele faz? He acted on love, Ele age em amor. and then he didn't even only stop at the E ele acting. não apenas estava ali atuando, He went inside of his pocket ele foi no seu bolso and he gave e deu to the hotel e person pagou a hospedaria, the cost of the hotel, the lodging room todo o custo do aluguel daquele quarto, as to a total despesas, stranger. todas as despesas para um estrangeiro. Why do you think that Samaritan Por que você acha que aquele samaritano, had enough do nada, ou melhor dizendo, to be tinha, able to help somebody else ele tinha suficiente para ajudar alguém any given day out of his life? e aquilo não... Can you say again this last part? Sorry. Was able to give at any time out of his life. Ele pôde abençoar em qualquer estação da sua vida, qualquer momento da sua vida, Because he porque ele had good ground. ele tinha uma terra boa. Good ground. Ele tinha uma terra boa. We're the ground now. Nós somos a terra agora. We're the ground now. Nós somos a terra See, agora. religious people Para as pessoas religiosas, are always waiting for you to sow into them, estão sempre aguardando você liberar para eles. and they're not E eles não são good ground. terras boas. They are Eles são, not going to produce, eles não vão produzir. because good ground Porque a terra boa produces, produz. gives out Ela libera the own bread that's been given to them. aquele pão que foi 10, dado a 30, elas. 30, 10, 60. 30, 70, 100. That's the kingdom. Isso é o reino. And he said, look, E ele fala, olhe, and this guy was spoken about for all the time. He was a Samaritan. e esse homem estava sendo referido a todo tempo, especificando que ele era samaritano. Let's all turn to Mark Vamos ler em Marcos 4, 3, Quatro. 3 through 11. de 3 a 11. Hearken, behold, the sower went out to sow. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. And it came to pass, E aconteceu que, some fell ao semear, on the wayside, uma parte caiu à beira do caminho, and the fowls devoured it up. e as aves do céu veio e comeram-na. And some fell on stony ground, and where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of the earth. E caiu uma terra em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. And when the sun came up, it scorched it, Mas ainda o sol foi queimada. and it had no root and withered. E saindo o sol foi queimada por não ter raiz, secou. And then some fell among the religious thorns, E outra parte caiu entre espinhos, and the thorns grew up crescendo. and choked it. E os espinhos crescendo sufocaram-na e não deu. And we know that's among all the religious E people. nós sabemos que isso refere às pessoas religiosas. Always the religious people Sempre as pessoas religiosas are doing things estão fazendo coisas around those things ao redor, sempre that fazendo, choke out the fruits of the Spirit. mas arrancando os frutos do Espírito. And we know E nós sabemos que that God sowed Deus semeou His Son inside of us. o Filho dele dentro de nós. So is He multiplying? Então, Ele está multiplicando. Is He multiplying in us? Ele está multiplicando dentro de nós. And He said, "Let those that have ears." And then He says, "And some fell on good ground."
E ele disse que alguns caíram em terras boas. The word of A God. palavra de Deus. Where it sprang up and increased and brought forth some 30, 60, and some 100. Verse 8. E outro caiu em boa terra e produziu fruto que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, uns 60 e alguns 100. And when it was alone, E quando ele disse, they that were round about him and asked this parable. e estando ele só, os que estavam junto dele, com os 12, perguntaram-lhe acerca da And parábola. he said unto them, they didn't even understand what it meant. Eles não sabiam o que significava. Unto you it's given, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but unto them that are without, all things are done in parables. E ele lhe disse, a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que fora, todas essas coisas são apresentadas por parábola. We're to know Nós the somos mysteries para of the receber kingdom of God. o reino de Deus. We are stewards Nós somos mordomos of everything God puts in our e hands. tudo que Deus coloca em nossas mãos. See, if you Percebe que se você don't understand the não kingdom, entende o reino, then you're not going to understand então você não vai the entender Father, o Pai. because Porque He's the King, Ele é o and rei, He has all dominion. Ele tem todo o And the domínio. more you know E Him, quanto mais você conhece the a more you're Ele, going to sow mais Ele vai semear after your own kind. segundo a sua The more própria you know the espécie. Quanto King, mais você conhece o the more you're rei, going to release the mais você vai kingdom. liberar o The reino. kingdom of O God reino de is Deus not in word, não está em but palavras, in power, mas em poder, but in releasing, mas em but in liberar. the ordination Ele é a of ordenação the King of do Kings rei and dos the Lord of reis, Lords. Senhor do And if Senhor. we're able Se formos to capazes say, de dizer, Abba, Father, Abba, Pai, then we know então nós sabemos that our que o King nosso is a rei good é um Father, bom Pai and He has e Ele tem good gifts bons for His dons children. para os seus filhos. And He says, E Ele disse, He rejoices Ele se alegra in giving em dar to His para children os seus filhos all the benefits todos os of benefícios the do kingdom reino of heaven. dos céus. It is Nele. a glorious, Isso é glorioso. glorious Isso é place to glorioso. live. Isso é glorioso. And it's here. E está aqui. And He says, E ele disse, aleluia, hallelujah. aleluia. Look at these Olha things. isso. 2 Corinthians 2 Coríntios 9. 9. We'll go over it again. He Vamos- has dispersed vamos ver. abroad. Ele espalhou, He has given to the poor. deu aos pobres And His a sua righteousness justiça remains forever. e permanece para Every sempre. seed Toda semente that we sow que nós semeamos is the fruits são os frutos of the da righteousness, justiça. the right standing A with justiça, our King. o posicionamento He certo that ministers de estar seed to com o the nosso rei, sower, aquele que dá semente aos semeadores, sowing after its own kind. semeando segundo a sua própria espécie. You want love. Você quer amor? You feel unloved. Você sente que não é amado? Start loving Comece people. a amar. You want Você quer peace. paz? Start giving peace Comece a semear a paz to other people. para outras pessoas. You want Você quer something. algo? Start sowing Comece a it. semear isso. God sowed Deus semeia after its own segundo kind. a sua própria Everything in the espécie. kingdom of God Tudo no reino de Deus comes in seed form. forma-se, Even junta-se. Christ Himself Até o próprio Cristo was planted foi plantado in No- Mary, em Maria birth on the earth. e nasceu na terra. And that seed E essa is semente bringing forth está trazendo 100-fold increase 10, 30 a 100 por when um it's done multiplying. e continua on the earth. multiplicando sobre a terra. It's bringing forth E quando isso acontece, multiplication ele está trazendo out of its a own multiplicação self. segundo ele Started mesmo, with Christ, começando em Cristo. then it was sown Então foi in semeado 120, em 120. and then it was Então foi sown semeado in em 3,000, 3.000. and then it was E então foi sown semeado in em 5,000, 5.000. and now E today agora we're hoje standing here on the está earth, aqui na and terra that seed essa is mesma being sown semente and que multiplied está sendo all semeada around the world. para multiplicar Let's pray ao redor do that mundo. that seed Vamos orar para que essas that's sementes being multiplied possam ser and multiplicadas that's in that e seed o que está dentro will dessa semente also multiply possa também in multiplicar those seeds. nessas That's sementes, the multiply. possam
multiplicar. And every tribe, every E toda tongue, tribo, toda língua, and everyone em todos, from years and years de anos em anos, will vão produce produzir 30, 60. a 10, a 30, and a hundredfold. a 70 e a 100 por um. It doesn't matter Não importa the abundance a abundância of the da multiplication, multiplicação, but it does matter. mas sim importa You must have que você tem que ter some algo, multiplication alguma multiplicação in your life, na sua vida. or you Ou você are not não a está, wise steward. não é um bom You are not a mordomo. faithful Você steward. não é um mordomo fiel. And it's only going to be E seen vai ser visto when we quando nós come back chegarmos with the harvest com o tempo de in our trazer hands a colheita em nossas to mãos give back to our para Father. apresentar para o nosso Pai. Are you giving back Você está trazendo de volta your prayer of a salvation sua oração de oração, and a never oração de multiplied salvação e nothing multiplicar, of your salvation? não multiplicar nada da sua salvação? Are you coming back Você está voltando with more com mais than what He gave you? que Ele te deu In Jesus' mighty no name. nome poderoso de Jesus. 2 Corinthians, Segundo Coríntios it says, diz, He that minister. Ele que ministra. Everybody got it too. Todos- Don't say, Recebem, oh, todos. I can't. Ninguém pode dizer, eu não posso. Then you're calling God a liar. Porque senão você está chamando o Senhor de mentiroso. Yes, you can. Sim, você pode. Multiplication's yours. Você pode He multiplicar. died A to sua give you the multiplicação. kingdom of Ele God. morreu para te dar o Yeah. reino de Deus. Don't covet Não cobre isso. because you won't have. Que você não fale que você não tem. Just ask God where Pergunta a Deus you aonde can sow. você pode His semear kingdom. esse reino. Colossians 2:19. Colossenses 2:19. And not holding the head, E não ligado à which is the cabeça, body, da qual todo o corpo, by the joints tendo and bands, alinhamento having ministrado nourishment, e unido, ministered ministrado and knit together e unido in the increase, pelas juntas e with the ligaduras, increase of God. cresce em aumento de Deus. That's the first thing. Aqui é a primeira coisa. You're still getting jealous? That's Você- not the increase of God. Você está ainda com ciúmes? Isso não é crescimento em Deus. You're still coveting? Couldn't say another word for that? You're still desiring something that someone else has? Ok. Você está cobiçando, desejando algo de outra pessoa que você não tem? You're still lusting? Você ainda está em luxúria? That all happens in religion. Isso acontece em religião, That's why only few people are Por isso blessed in religion. que poucas pessoas ficam na religião, But in the kingdom, mas no reino everyone is fruitful. todos são frutíferos. That's why in the book of Acts, Veja no livro de Atos. they all came and gave everything Eles vinham e traziam because tudo, God wanted everyone to have a clean heart porque Deus queria and que start todos fresh. tivessem um coração And there limpo be none of this e stuff in the church. começassem algo do zero, And they mais all puro. distributed everything E amongst one tudo another. era distribuído e de igual forma para cada um deles. And to E those para aqueles that had a lot, que tinham muitos, gave a lot. deu muito. To those that had a little, Aqueles que tinham pouquinhos, gave a little. deram pouquinho. But then they got a lot more back. Mas receberam muito mais de volta. And everybody Todos, was então, flourishing. estavam florescendo. You can't do that today Você não pode fazer isso hoje. because people come in the Porque as church pessoas vêm na igreja and they're all operating in the world. e cada um estão operando no mundo de forma They're under diferente. doctrines of Estão devils. debaixo de doutrinas de demônios. They're not ready to trust Não God. estão prontos para confiar em Deus. But in that day, Mas naquele dia, they dispersed, means they sowed among, eles semearam and the whole church a todos. E Was- toda a igreja was bountiful. estava em And abundância. those Todos that tried que tentaram, and those that had bad ground, todos que tinham uma terra ruim, we saw judgment come on the church Nós- right away. vemos o julgamento chegando sobre a igreja. What do we have to give him? O que nós temos que dar a Ele? All of our hearts, Todo o all nosso of our love, coração, todo o nosso all of amor, our time. todo o nosso tempo. And guess what? E sabe de uma coisa? You give him all your time, Você dá mais do seu tempo, you're going to have so much more time you don't even know what to do with it. você vai ganhar muito mais tempo e nem vai saber o que vai fazer com ele. Because the kingdom Porque o reino de Deus produces multiplication. produz multiplicação.
of its own kind. segundo a sua própria espécie. You give your time. Você dá o seu tempo, You're going to have way more time than você anybody vai ter muito else. mais tempo do que qualquer outra pessoa. Oh my God. Oh, meu Deus. Are you thinking Você está pensando like the world? como o mundo? Are you Ou thinking você está pensando like Jesus como thought? Jesus? Let this mind Que essa mente be in you esteja em vós. that was also Que assim também in the first seed estava na primeira semente. that birthed you, Que deu a luz a você. that produced Que you, produziu você. that made you be born again, Que fez com que você nascesse de novo. the first fruits, Como the first brother o primeiro fruto. of O many primeiro irmão. children, O primeiro. the first son O primeiro filho. that would say Father Que faithfully. diria pai fiel. And the religious people, E o sistema religioso dizia: be careful, tenha cuidado. blasphemy. Blasfêmia. He says he's the son of Ele God. disse que é o filho de Deus. Haha. Haha. Oh, Nicodemus. Oh, Nicodemos. How are you the son of Como God? você é o filho de Are you going to Deus? go back in your mother's womb? Você vai voltar no ventre da sua mãe? No. Não. He knew. Ele sabia. He knew Ele sabia. his father. O pai dele. Paul Paulo came veio writing all these letters, escrevendo todas essas cartas, revealing the mysteries revelando os of things mistérios that Jesus spoke das easily. coisas das quais Jesus havia falado. Abba, Abba, Father. Pai. How do you see your father? Como você vê o seu pai? Is he a good father? Ele é um bom pai? Or is he Ou ele é a hard man? homem Is he duro, legalistic? legalista, Is he ready to throw you in hell pronto para lançá-lo ao the minute inferno you don't do something right? no momento que você não faz algo Or correto? is he so good you want to sow because Ou ele é tão bom your que big você brother sowed quer semear? and then he sowed his own life? Então, ele semeou a sua própria vida. And what he says, E o que mais? what is the greatest? O que é maior? Though that sows everything. Quem é o maior? Aquele que semeia todas as coisas. He said, Ele disse: look at me. olha para mim, Look at me. olha para mim. I'm going to give myself. Eu vou entregar a mim mesmo. Look at my father. Olha o meu pai, He gave his best gift. ele deu o melhor presente. And you're looking at it E agora você olha to para ele show you para mostrar a você what the kingdom of o God que o looks like. reino de Deus se He parece. gave his best. Ele deu o melhor dele, It was sacrificial to him. foi sacrificial para But he ele. knew when it came back to E him, ele sabia que quando voltou para it ele, was going to multiply the earth. iria multiplicar sobre toda a Jesus terra. became the first seed foi a of many primeira brothers semente de muitos to irmãos, multiply the earth. multiplicando sobre a And terra. God, E through agora, his son, ele, said to como his son, filho, se ele speak disse the que kingdom of você é o God. filho, ele fala, Command it to libera multiply, ao reino de and Deus it shall para multiplicar. produce E ele vai produzir after its own segundo seed. a sua própria And that semente. seed is Christ. E essa semente And é that's Cristo. Christ in E us, Cristo em nós, the hope of a glory, esperança da being glória, manifested que on manifeste the earth sobre a terra, through his body, através do seu called corpo, the church, chamada igreja, Jesus Christ, Jesus Cristo, produzing produzindo after its own segundo a kind. sua própria That is espécie. the law Isto that é God set on this a earth lei to be with que him Deus and to estabeleceu multiply sobre essa him terra para because estar he na is terra good. e multiplicar, And Jesus porque Ele é bom. did it. E Jesus And fez he was isso. the first E Ele era among many o brothers primeiro de muitos irmãos to release para liberar the kingdom o of God reino de Deus and release e liberar the harvest a colheita of that disso which is done in que heaven foi feito nos shall céus, be done on the earth. seja feito sobre a terra. We don't have to no longer Não pray, temos mais que orar, but release mas it liberar. in Jesus' name. No nome poderoso de Jesus. That's what it says, Isso é o que disse. and that's what it is. E é o que é. Look at now Olha agora the harvest a colheita of our Father do nosso Pai through one seed. através de uma semente. He look at the boy with the two fishes Lembra and 5 loaves. Do garoto com 2 peixes e 5 pães. He gave Ele deu all he had, tudo que ele tinha and he trusted. e ele confiou. And then Jesus Então Jesus blessed it abençoou and gave it e deu to his para ele, apostles, and deu para os apóstolos. then as they E uma vez que eles released it, liberaram, the multiplication came. aconteceu a multiplicação. And that now we have E agora nós temos the bread of o life pão da vida living inside of us. habitando dentro de the nós. kingdom O reino of God. de Deus. Don't Aleluias. Don't look Yes.
Não olhe, Don't keep looking for someone to sow to não you. fique aguardando alguém semear em você. Look Olhe for someone to sow into. para alguém estar Something semeando to sow into. em algo So you para que você can have more. possa ter mais. It's not about E não é sobre you, você, it's about him. é sobre ele. Aleluia. Some president said this Um presidente disse isso uma vez. and it makes almost some kingdom sense. Que faz sentido também no reino de Deus. He knows exactly what I'm going to Ele say. sabe exatamente o que eu vou dizer. Now I had it right there. It's gonna, Eu tinha pronto para dizer. oh, don't ask what your country can do for you. Não peça aquilo que o seu país pode fazer por você. Oh, ask what you can do for your country. Não pergunte aquilo que o seu país pode fazer por você. And Pergunte now- o que você pode and- fazer para o seu país. And now Jesus Agora, says, Jesus disse: don't ask não peça what o que the kingdom o reino can do for pode you. fazer por você. Ask Peça, what you pergunta o que você can do pode fazer for the kingdom. para o reino. Aleluia! Amen. Yes! And then E então, God says, Deus disse: you're about ready você está pronto to see harvest. para ver a colheita. Hallelujah! Aleluias! Yes! Look right here. Veja aqui, 1 Thessalonians 3:12. 1 Tessalonicenses 3:12. And the Lord E o Senhor make you vos increase. aumente. The Lord make you. E o Senhor vos aumente. Right? He makes me Não faça a mim. lie down. Não faça a mim. Psalms 23 I'm quoting. He Yeah. makes me lie down in Ele green faz pastures. repousar em He pastos leads me. verdejantes. Ele me guia. He leads me to Ele sow. me He guia. leads me to give. Ele me guia para dar. He leads me, not Ele me me, guia para semear. not Ele needs, me guia. not lack, Não na falta, Not- não na necessidade. checking the boxes. Não em He marcar, leads me. em cumprir tabela, mas Ele me guia. He leads me to love. Ele me guia a amar. He leads me. Ele me guia. And the Lord makes you to increase and abound in love. E faça crescer e abundar em amor. One to another Uns para com os outros. and toward all men. E para com todos os homens. Even as we Como também nós do o toward you. fazemos para convosco. So many religious ministries Muitos ministérios struggle religiosos ainda têm because conflitos. they're always trying to get Porque estão people sempre tentando adquirir pessoas. to get you to get the seed in their own ground. Para que as sementes sejam semeadas na própria terra deles. Instead of being a wise steward, E não... Can you say again? instead of being a wise steward, Ao invés de serem mordomos sábios, being a good steward, sendo bons mordomos, being good ground, em boa terra and producing good e seed produzindo boas sementes out of themselves. deles mesmos. But a good farmer Mas um bom wants fazendeiro, to get their produce ele quer levar o seu produto to the market, para o supermercado, to the world. para o mundo. That's a good farmer. Isso é um bom They fazendeiro. don't want to get everything to them. Eles não querem tudo para ele. They want Eles querem multiplication. multiplicação. Multiply. Multiplicação. They're looking Eles to multiply estão buscando what God's multiplicar given them in aquilo somebody que Deus else deu a eles em outros. because they're not God. Porque eles não são Deus. It's not about them. Não é sobre eles. It's about É Him. sobre Ele. That's the difference. Essa é a diferença. That's the difference between doctrine churches Essa é a diferença de uma igreja and doutrinada kingdom churches. e uma igreja do reino I'm de almost Deus. finished. Estou quase terminando. Watch this. Veja isso, observe. So a wise steward E is kingdom-minded, um bom mordomo é aquele que tem uma mente do reino, knowing their father always produces conhecendo e sabendo que o seu pai sempre out of produz what they let die. daquilo que eles deixaram morrer. When you're waiting Quando você aguarda for a paycheck, para um pagamento, when you're waiting quando você está esperando to pay your bills, para pagar as suas contas, that means you're
that you are not waiting Isso for significa that money que so you você can be sowing it. não está esperando para que esse dinheiro para estar semeando. You're waiting so you can fulfill your needs. Você está buscando para que isso venha cumprir apenas as suas necessidades. This is not kingdom. Isso não é o reino de Deus. See, it all starts in the Percebe mind. que tudo começa na mente? You're not a multiplier of a sower. Você não é um semeador que multiplica, um multiplicador. See, Percebe? first you got to get your mind Primeiro você tem que resolver in a sua line mente with the Word of God, renovada com a palavra de Deus, then your life, para que a sua vida then então, carnality a carnalidade begins comece to be. a ser. But if you're not good removida. ground, Mas se você não é uma boa terra, if you see everything in fear, se você recebe tudo com medo, if you lack what's coming on the earth, se você tem medo da falta You're daquilo always que está gonna vindo hold sobre a on. terra, once again, you're always going to hold on. você vai estar sempre segurando. Come on, we got a woman. Ei, nós temos uma mulher. What did God see this woman? O que Deus viu nessa mulher? The only seed she had O que ela tinha? was Tudo que ela tinha a little bit of oil era um pouquinho de óleo and a little bit of that. e um pouquinho de... Elijah could have done miracles trigo. everywhere. Elias poderia ter ido em qualquer lugar. But God sent Elijah to Mas one Deus enviou Elias a when uma, they wanted, when all the people em todas as pessoas. wanted to tell Jesus, okay, well, if you're the Son of God, Mas alguns diziam assim, mas se ele é filho de Deus, multiply this, então multiplica isso. do a miracle, prove it to Faz um us. milagre. Prova que você God don't have to prove é filho de nothing. Deus. Deus não He tem que don't prove provar nothing to man. nada. Deus, você não tem que provar nada para um He homem. proves his kingdom to Ele those prova o seu reino para aqueles that trust que him, confiam those that nele. love him. Aqueles que amam a ele. And then Jesus says back to these religious E Jesus people, fala para morrer-se, para even Elijah, morrer, não aceitar, in the time of melhor famine, was dizer, only sent morrer para com essas coisas to one religiosas. widow woman, Mas Jesus, o Senhor enviou Elias para essa mulher, essa viúva, and all he had e tudo que ela tinha, to do tudo que ele tinha que fazer was get her era dar a ela. to give to God, Ok, just a correction. to give tudo- to God tudo a que- teeny seed, Tudo que ele tinha que fazer a crumb, é fazer com que ela entregasse a Deus one little cake. um pedaço de bolo. And what E happened? o que aconteceu? That thing began to multiply and Aquilo multiply. começou a multiplicar, a multiplicar. But he didn't just send Elijah to some woman Mas ele não enviou Elias para uma mulher that knew que sabia God couldn't be glorified. que Deus poderia ser. What? It wasn't all about the glorificado. woman either. Não era sobre a mulher. It was about her whole neighborhood, the whole kingdom, the whole Mas us today. Diz respeito a toda a vizinhança, a todos que estavam ali ao redor e até mesmo os dias de hoje. To Hoje, see para the vermos kingdom of a God manifestação do reino de Deus through a seed. através da But semente. if you're bad ground and you're Mas trying to make people se você é uma see the terra má, multiplication of God, você é uma terra má, you're not ruim, going to see quer anything. ver com que as pessoas vejam that you a ought to multiplicação, see. você não vai ter And isso. that is the love and power inside of us. E isso nós temos dentro de nós, que é So o watch amor this, e o watch poder this. dentro de nós. God Agora, knows veja isso, Deus sabe who to send quem enviar. His glory and power to. Ele sabe para quem And ele in vai that day, it enviar. had to come in human form. Just a moment. Ele sabe para quem ele vai enviar o seu poder e a sua glória. Yes. And Elijah Em Elias was sent to just a few, foi enviado apenas para poucas pessoas, but it was for you mas foi para você, to see para ver what God can do. o que Deus pode fazer. And what was that? E se ele fez, o que aconteceu? Those Aqueles que that honram the word of God a palavra de Deus will irão be honored ser honrados by God. por Deus. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. Those Aqueles that honor que são, the word of God, aqueles que honram a palavra de in Deus. that day and age, Naquele dia, Elijah Elias, naquela época, was the man of God naquela época, Elias era o homem de that Deus, people saw que as pessoas conheciam, bringing the word of God. trazendo a palavra de Deus. But now, Mas agora,
we have nós temos the Word of a God palavra de Deus everywhere em todo lugar, in the kingdom of no God. reino de Deus. And we can hear Him E now. nós podemos We ouvi-lo don't have to agora. wait Você tem que esperar. for somebody to come Não knock tem at que our esperar door para alguém vir bater na sua porta. to give to Para somebody or do entregar something for alguém ou God. fazer alguma coisa para Deus. Right? Certo? And here, well, it's written, Está escrito, veja. honor a prophet, Honra o profeta e receive receba the prophet's reward. a recompensa de um profeta. Well, that day, Naquele dia, when somebody knocked on her door, quando alguém bateu na porta dela, everybody's, oh yeah, todo mundo está assim, okay, so pode dizer, Elijah got to eat. tudo bem. Elias tem que God comer, didn't né? only take care of His word, Deus sabe como tomar conta da sua palavra, which came through Elijah. que veio através de Elias. He took care of Ele the estava, woman, ele estava cuidando da mulher, the neighborhood, da her vizinhança, family, da and família all her e friends todos os seus amigos. until the famine went by. E até as outras famílias. And not only that, E não apenas He isso, took care of, ele estava cuidando, He took care of ele ainda estava cuidando the word. da palavra. The The word. Yeah. So let's look at it this way. Então vamos colocar dessa forma. We have that scripture said, Nós temos essa escritura que diz: receive receba a o prophet. profeta. Well, now change it. Agora vamos mudar. Because now Porque agora the prophet comes to the Holy Spirit as well. o profeta vem na pessoa do Espírito Santo também. It's the word of God proceeding Então agora é a palavra de in our Deus ears. procedendo-se através dos nossos ouvidos. And it could be personally to you E poderia or ser to de forma somebody else. pessoal para você ou para alguém. Receive a prophet. Receba o profeta. Receive the word of God. Receba a palavra de Deus. See, that's why some of you are not prospering. You're not receiving the word of Então, God. você não You're está hearing prosperando it. porque você não está recebendo, você está ouvindo, mas não está recebendo a Don't palavra make de God Deus. knock on somebody else's Mas door quando Deus bate na porta de alguém to receive the miracle. para receber o milagre. We're not talking this witchcraft stuff. Eu We're estou talking falando the de truth. We're talking feitiçaria. about the word of God. Eu estou falando da palavra de Deus. Elijah only had to knock on one door. Elias não teve que bater numa And the porta. word of the Lord was, Mas a palavra do Senhor era: give me something to eat. ei, dê-me algo para comer. And then what happened? E o que aconteceu? And then we have the scripture, receive a prophet, Aí nós temos a escritura dizendo: receive a prophet's reward. receba o profeta Well, that e day, terá a recompensa the reward do profeta. was E naquela época a recompensa the era miracle. He milagre. didn't tell her what she'll get in return. Ele não falou para ela que ela ia dar e iria receber de volta. Rebecca didn't hear she's going to have everything that was on all those mules that day. Rebeca não sabia da recompensa que ela teria de volta. They were both good ground. Ambos eram terras See, boas. God's looking for good Deus está ground buscando terras boas. when you're trying to look for something from God. E você está buscando algo de Deus. Get things right in your Ei, mind, acerte as coisas primeiro na sua mente. and you're going to see the Então goodness você verá a bondade of the Lord do Senhor in the land of the na living. terra dos viventes. Hallelujah! Aleluia! So watch this. So being in the kingdom Então, esteja no reino is being a multiplied sower. significa ser um semeador multiplicador. Things that stop your As harvest coisas que impedem a sua are colheita hidden vows, estão em votos escondidos. hidden vows in your Yeah, heart. em votos escondidos ou pactos. I'm not going to do this anymore. I'm Não vou not fazer gonna- isso mais. Selective Ah, obedience. ser obediente, seletivo. Another thing that stops it is checking boxes. Outra coisa é cumprir tabela. I went to church. Eu fui na igreja. I helped somebody Aí eu today. ajudei alguém hoje. Check, check, check. E checando a No, lista. no, no. Não. This is how religion operates. Assim, a religião opera dessa forma. The kingdom is in Mas- a secret life O reino é uma vida secreta that gets rewarded openly. que é recompensada publicamente. First Colossians, 1 Colossenses. my last scripture. Everybody can even stand up. Você pode colocar de pé. 1 Colossenses. First Colossians. 1 You're Colossenses. probably gonna look it up. Oh, No, oh, First. oh, I added okay, this. no problem. It's okay. First Colossians 15, Yeah, 1 verse 57, 58. At the end of his whole chapter. Yes. No final do capítulo. 1 Colossians, 1 This is so Colossenses. great, right? Yeah. We got to understand, what does God say? Because Temos que entender o que Deus está dizendo, see, porque if the seed is perverted, se a semente for pervertida, so então
shall the harvest be. será também a colheita. See, if man's trying to bring Então, o homem quer trazer the word of God with a perverted a palavra heart, de Deus com o coração perverso. he'll just pervertido. receive perverted harvests. E vão receber, então, uma colheita pervertida ou perversa. But now when you begin to see the kingdom Mas of quando God, agora você vê o reino de Deus, we have righteous harvests. nós temos uma colheita justa. 1 Corinthians 15, 57 to 58. 1 Coríntios 15? But thanks be to God. Corinthians or Colossians? Sorry. 1 Corinthians. Yeah, sorry. But thanks be to God Mas, yeah, just a moment. who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Therefore, Portanto, my beloved brother, meus amados irmãos, be ye steadfast, sede firmes, unmovable, inabaláveis, always abounding sempre abundantes in the work of the Lord. na obra do Senhor. Always abounding. Sempre That means abundantes, always producing significando sempre em produção, in sempre the work of the produzindo Lord. na obra do Senhor, For as sabendo you know que that your labor is not in vain in o the vosso Lord. trabalho não é em vão no Senhor. And the word abounding É a palavra abundante, means this: significa isso. existing Existindo to providing para a providenciar great uma grande and plentiful, e plantável quantity quantidade or supply. para suprimento. It's going to be really good in English. Isso é Supply. bom em inglês. And what some other Suprimento. words Suprimento. A nova palavra that abounding mean? que é abundante, Numerous. Numerous. numerosa. That's multiplication. Multiplicação. Plentiful, Abundante, bountiful, cheio, lavish, abundantemente, flourishing, florescedor, generous. florescente. Another word for that? Generous would be Generoso? very Generous? generosity. Yeah, yeah. generosidade, generoso. And then thick on the ground. Thick on the ground. What's another word for that? Thick Oh, on the ground ok. relates to harvest. Ok. É algo grande e grosso, bem grosso, grande, And that's how Paul sobre a terra. said, E isso Paulo estava dizendo. unmovable, always abounding. Inabalável, inabalável. Abounding. So he's saying always Sempre multiplying abundante. in all the Sempre seeds multiplicando. of the Lord. E todas as sementes do So Senhor. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos. that we're not just doing things Porque nós não estamos apenas out of the fazendo law, coisas segundo a lei. but we're doing things Nós estamos fazendo as coisas because we are good porque nós sowers. somos bons We are mordomos. Somos faithful bons semeadores. stewards. Somos fiéis And we're seeing the mordomos. kingdom of Recebendo o God reino de Deus. manifesting Manifestando in our hearts, nas nossos in our corações, minds, na nossa mente, in our na lives, nossa vida. because we're beginning Porque nós estamos to começando reproduce a reproduzir Christ on the earth. Cristo na terra. God, that you will Deus, que o Senhor have the irá multiplication, dar a multiplicação. that you died in seed O form Senhor morreu on the earth, na terra that you shall para que o have, Senhor pudesse ter that we too hoje, shall be good stewards para que nós também pudéssemos ser hoje producing bons after our own mordomos, kind, produzindo after segundo a nossa própria that, espécie, Pai. that holy seed Essa semente that's been santa planted in que foi ourselves, God, plantada dentro de that nós it shall mesmos flourish e possa and florescer, multiply possa on the multiplicar earth, sobre a and terra even in numbers, e até mesmo even around us, numerosamente, Pai, but good seeds em around boas us, sementes sobre a not terra. just Não apenas, dead seeds, não but sementes living mortas, mas seeds sementes in the vivas. mighty No name nome of poderoso Jesus. de Jesus. Amen. Amém. Worship team, come up too. A adoração, Thank you, Father. equipe de louvor. Now everybody, just close your eyes Agora todos fechem os seus olhos and ask the God, e ask peça a God Deus
and lay hands on your Coloque a head mão right now sobre a sua cabeça. and say, Father, Fala, and I Pai, can say, Father, repita, Pai, help me ajuda-me to sow a semear all that tudo que you want me to sow. o Senhor quer que eu semeie. Love, Amor, truth, verdade. and I want to see E eu quero ver all these things todas essas coisas coming back voltando upon my life, sobre a minha vida. because this is your kingdom. Porque este é o teu reino. Your O kingdom teu reino is whatsoever é aquilo que a man o homem perder, looses, liberar, plants, plantar, gives up, dar, releases liberar on the earth sobre a terra. shall be. Então será. Everybody say, shall Todos dizem, be. então será. Repita, Everybody say, então shall será. be Então será released liberado in heaven. dos céus. That was Jesus first, Foi Jesus primeiro and now it's us. e agora somos And nós. everything E tudo He released, foi liberado including His words, na sua shall be palavra. multiplied. Vai ser multiplicado on the earth. sobre a terra. Hallelujah! Aleluia! In Yes! Jesus' name, we're called to loose, Somos chamados para not liberar hold. e não We're segurar. called to loose, Somos chamados para not liberar hold. e não We're segurar. called to loose, Somos chamados para liberar. and that's people, E isso é pessoas, places, lugares and things. e coisas. Don't be all bound up. Não seja apreendido, Be a looser. aprisionado, mas seja um Be a libertador. glory walker. Seja um operador de Be milagres. kingdom Seja children, aquele so the world que libera o can reino take notice. para que o mundo possa ver. Oh, yele basande, if anybody wants prayer, Só quem precisa de oração, I'm gonna loosen eu vou liberar upon you sobre você. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Glory, Glória. glory to God. Thank you, Father. Thank you, Father. Breakthrough, breakthrough. First, mindsets in our minds get broken. Mentalidades da nossa mente seja quebrada. And then God touches our hard E hearts Deus venha tocar And o we nosso began coração duro to see the kingdom para que possamos of ver o heaven reino dos céus multiplying in our lives. segundo a espécie dele em nossas Thank vidas. you, Father. Obrigado, Pai. Yes, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Generosa abundância manifestará. Break, 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 break. Generosa abundância manifestará. When you guys come up, make sure you don't go by the chairs. If you want prayer, Se você quer oração, when you guys come up for prayer, make sure you stand in the middle of this, quando você vier para in the oração, middle here, so it certifique-se que você vai ficar mais na frente para helps the catchers from having to work harder facilitar o trabalho de quem for to pegar move você, you away from the. para não machucar aí chairs and nos stuff. bancos. Fica mais à frente, Amen. por favor. Amém? Father, glory. Come on, let's put our eyes Glória. on the kingdom. Mantenha os olhos no Our reino, eyes on the invisible. nossos olhos no invisível, That the invisible que o invisível shall become visible se tornará in visível our lives nas nossas vidas, like never como before. nunca antes. Even next Saturday, Até mesmo God, próximo sábado, we're gonna see nós veremos your glory a sua glória manifest manifestando on those that are broken, naqueles que são that are bound, aquebrantados, that are poor, prisionados, and they're gonna see and feel your pobres, kingdom, oh God. verão o seu reino, ó Deus.
Because you will be Porque glorified. o Senhor será Your kingdom glorificado. is not about O seu man. reino não é sobre homem, It's about you. é sobre você. You're the king. Você é o rei. You're the king, God. Você é o reino. I'm not the king. Eu não sou o rei. You're not the king. Você não é o rei. He's the king. Ele é o And if rei. he's the E se ele king, é o rei, his o kingdom reino dele must prevail tem que prevalecer in us em nós and through us. e através de nós. Hallelujah! Aleluia! All right. Generosa e abundante. 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 Generosa e abundante.
Your kingdom come. Teu reino vem, Your will be done. tua vontade seja feita. Your will Tua vontade was for production é para produzir, from its own kind. segundo a sua própria espécie. Christ Cristo in us, em nós, producing produzindo life. vida. Yes. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you. Quem semeia multiplicação generosa. Christ in us. Christ in us, the hope of glory. 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 Multiply. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Producing life. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Producing us life. Christ in us, the hope of glory. 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 Producing life. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Producing life. Christ in us, the hope of glory. 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 Producing lives. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, Christ in us, Christ in us. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Multiply lives according to your own kind. Christ in us, Christ in us. Christ in us. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, hope of glory. Yeah. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the hope of glory.
sendas de